Olá, queridas Déboras, mamães do coração, estamos aqui de volta nesse mês de março, né? Comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. Esse mês todo estamos falando só sobre esse assunto. E você, mamãe, mulher, tem aí um dia especial, então terá também uma live especial do Desperta Débora. Convidamos então a doutora Elizabeth Pimentel, maravilhosa, para falar um pouquinho de você, mulher. Autoestima, né? Como é que está a sua estima aí, hein? Está em alta, está em baixa? Como é que você está se sentindo? E hoje você vai diagnosticar como que está a sua estima ou como é a sua estima, se ela é alta ou se ela é baixa. E o porquê e como é que você pode resolver algumas questões aí. Olha que maravilha. Então, eu quero chamar aqui a nossa doutora maravilhosa Elizabeth Pimentel. Pode entrar, pode se achegar, puxa a cadeira, senta aí, vamos bater aquele papo com as mãezinhas que estão já aí ligadinhas nesta live mensal do Desperta Débora. Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês. Amo esse ministério do Desperta Débora e eu sempre fico muito feliz quando estou convidada aqui para compartilhar com vocês aqui minha experiência, né? E a gente vai falar de um tema que é muito importante para a mulher, né? Para a mãe, que é a questão da autoestima. E eu espero que seja um tempo muito proveitoso para você fazer uma reflexão a respeito de como anda aí o seu valor próprio, como você tem cuidado de você mesma, porque a gente pensa que só tem que cuidar dos outros, mas uma vez eu ouvi uma frase que nunca mais eu me esqueci, de que anêmico não doa sangue. Então, se você não cuidar de você, não tem como você ter estrutura para cuidar dos outros, né? Então, eu espero que seja um tempo bem edificante para nós aqui hoje. Então, bem-vinda, querida, que bom que você está aqui, né? E a gente quer saber, né? O que é autoestima? O que você pode nos falar aí, o que para diagnosticar aí alguns sintomas, né? Algumas atitudes das mãezinhas que estão nos assistindo. O que é autoestima, Elizabeth? Então, autoestima é o valor que a gente dá a gente mesmo, né? É o conceito que a gente tem da gente mesma, a imagem que a gente tem da gente mesma. Existe uma confusão muito grande quando a gente fala isso para mulheres que são cristãs, porque muitas vezes elas acham que isso aí está associado à arrogância, prepotência, egoísmo, né? Olhar para o próprio umbigo. E, na verdade, a autoestima é propósito de Deus, porque Jesus, ele resumiu, né, todos os mandamentos nesse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus, porque tudo vem de Deus. Né? Se não for baseado no amor de Deus, a gente realmente não vai saber o que é amar de verdade. Então, é dele que vem todas as coisas, é tudo por ele, para ele, sobre ele, né? Então, tem que ser o amor de Deus acima de tudo. Mas depois, ele fala que esse é o primeiro. E Jesus aponta o segundo, ele não aponta três, ele só aponta dois. Ame a dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento tem eu e o próximo junto. Então, às vezes a gente pensa que nesse mandamento está dizendo que é para amar o outro, depois você, né? Porque fala, ame o próximo como a você mesmo. Mas está dizendo, ame ao próximo como a você mesmo. Então, automaticamente, você tem que ter que se amar do primeiro para depois amar o próximo. Então, o amor de Deus, ele desce, a gente é canal desse amor de Deus, e ele flui para as outras pessoas. Se eu achar que eu tenho que amar o outro primeiro, eu vou receber o amor de Deus, ele vai passar direto, né? Ele não vai passar em mim.
Então, primeiro eu recebo, primeiro eu tenho experiência com esse amor, primeiro eu aprendo a me valorizar a partir desse amor, depois eu vou ter uma referência de como amar o outro. Porque Jesus fala que o amor, o amor próprio, é a referência. Então, imagina se você tem uma pessoa, você conhece uma pessoa que ela não cuida de si mesmo, que ela não trata da saúde, que ela não cuida do visual dela, que ela não cuida de nada a respeito dela. Aí você fala para uma pessoa assim, olha, Jesus falou para você amar o outro igual você está se amando. Fica difícil, não é? Então, a gente tem que ter essa referência. E um outro engano é achar que falar de autoestima é falar de prepotência e arrogância. Na verdade, a prepotência e a arrogância é de quem não tem uma boa autoestima. Porque Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus não precisou bancar nada. Ele não precisou ser arrogante em nada. Ele era manso e humilde. Quem sabe o valor que tem, não precisa ser arrogante. Quem sabe o valor que tem, não precisa ser prepotente. Então, pessoas arrogantes e prepotentes, elas, no fundo, pelo menos a maioria delas, tem uma baixa autoestima, ou seja, não tem uma noção de valor próprio. Então, elas usam a arrogância e a prepotência como uma forma de disfarçar esse sentimento de inferioridade, certo? Então, a autoestima é essa consciência que você tem do seu valor. Não significa que você se acha perfeita. Não significa que você acha que você não erra nunca. Mas é você até aceitar seus limites, aceitar os seus erros, mas saber que isso é parte da vida, né? Que você não é menos porque você cometeu um erro. É poder até cometer o erro sem você ficar menosprezando você mesmo, né? Então, isso é autoestima. E quais são as características de uma baixa estima? Como é que eu sei que eu tenho uma baixa estima? Então, existem muitas características que definem uma pessoa que tem uma estima baixa. Uma dessas características é a dificuldade de dizer não. Isso é muito presente em quem tem uma estima baixa. Por quê? Porque uma pessoa que não consegue dizer não, que não consegue colocar limite nos relacionamentos, ela, no fundo, ela acha que ela tem que fazer tudo para todo mundo para ela ser amada e ser aceita, e ser querida. Então, se você imagina que você tem que prestar serviço para as pessoas, para você ser querida, ser amada e reconhecida, porque no fundo você não acha que é, né? Então, se você é uma pessoa que consegue dizer não posso, não quero, ou não precisa nem dar explicação, simplesmente dizer não, se você acha que o seu não vai afastar as pessoas de você, é porque você já fez uma avaliação de si mesma e você já acha que aquela pessoa não tem motivo para gostar de você, a não ser que você dê algum motivo para ela, ou seja, que você faça algo por ela. Certo? Sim. E o interessante é que a gente ouve não de pessoas que a gente ama. A gente suporta o não de filho, né? De marido, de amigos. A gente suporta o não de pessoas porque a gente ama, mas a gente acha que o outro não pode suportar o nosso. Então, se você acha que o outro não suporta o seu, então isso é sinal de uma estima baixa. E a dificuldade de dizer não, muitas vezes, faz com que você se sobrecarregue, que você não tenha tempo, que você se esgote, com as suas energias vão se esgotar, e você acaba gerando um outro problema, que é não conseguir dizer sim para você. Você não consegue dizer não para os outros, e por causa disso, você não diz sim para você. Porque você nunca tem tempo para fazer nada para você. Quando chega a sua vez, você não tem mais energia para fazer nada para você. Né? Você, com filho, por exemplo, você compra tudo do bom e do melhor para ele, mas na hora que você vai comprar alguma coisa para você, tudo você acha caro. Né? Então, o dizer
o não dizer não para os outros impede você dizer sim para você mesmo. E às vezes a gente reclama muito porque a gente acha que são as pessoas que não estão considerando a gente. Mas a verdade é que a gente é que não considera a gente mesmo. E aí, quando você não se considera, você passa a mensagem para o outro de que o outro também não precisa considerar você. Uma vez, eu tive uma paciente que, por um monte de situações, né, que a gente vai falar depois a respeito de como é que constrói a autoestima, mas ela não por ela ter sido criada, né, sem afeto, sem uma referência boa dela mesma, ela cresceu com a estima tão baixa que ela não conseguia dizer sim para mínimas coisas. Ela tinha um marido que dava muita força para ela, muito apoio para ela. Né? E com muito custo ela fez uma faculdade por apoio do marido. Mas ela não conseguia nem acreditar que ela podia trabalhar. Primeiro, ela não acreditava que ela podia conseguir estudar. Depois, ela acreditou que ela não podia trabalhar. Então, é a pessoa que nunca acredita no seu valor e ela acaba se sabotando, ela não abre oportunidade para ela mesma. E quando você não tem essa referência boa, você também não se coloca na vida. Você não tem postura. Eu me lembro de um rapaz que ele era engenheiro. E eu comecei a trabalhar, ele começou a fazer terapia, e ele reclamava muito que na empresa de engenharia que ele trabalhava, ele dizia que os projetos que as pessoas apresentavam tinham várias falhas, mas ele não era ouvido. Ele via quais eram as falhas, ele sabia como consertar, mas ele era ignorado. Ele dizia, ninguém me escuta, ninguém me considera, ninguém pergunta o que eu acho. Aí eu falei assim, como é que você se comporta numa reunião de trabalho? Ele falou assim, eu fico quieto. Eu falei, por que você fica quieto? Por que você não fala? Porque eu tenho medo de errar. Eu falei assim, como é que você quer que alguém acredite na sua competência se você não se expõe? Eu sei que ele foi entendendo que o problema dele era a autoestima baixa. Aí ele começou a se colocar. Um dia ele chegou no consultório e falou assim, Elizabeth, comecei a falar, a acreditar em mim, expus minhas ideias, meu chefe ficou tão maravilhado que eu subi de posto, estou ganhando o dobro do meu salário. Eu falei assim, eu quero 10% desse aumento que você recebeu aí. Porque a postura sua, a autoestima, ela influencia em tudo. Ela influencia em você como mãe, ela influencia em você como profissional, ela influencia no respeito que as pessoas dão para você. Né? Então, a gente está falando aqui, Teca, de uma coisa que envolve todas as áreas da vida da gente. Se a gente não cuida desse valor próprio, não adianta a gente ficar reclamando que as pessoas não fazem, que as pessoas não consideram, que as pessoas não reconhecem. As pessoas não reconhecem porque você não se faz reconhecida. As pessoas não consideram você porque você não coloca limite no relacionamento. As pessoas abusam de você porque você não sabe dizer não. Aí você age como se fosse Mulher Maravilha, que pode tudo, que sacrifica tudo, né, que cuida de todo mundo. As pessoas olham para você e entendem que você é aquela que está sempre disponível. E aí, se você está sempre disponível, quem precisa procura você. Certo? E aí, quando a gente faz isso, a gente reclama que as outras pessoas não percebem as necessidades da gente. Mas não é verdade. A gente é que não percebe as próprias necessidades e não coloca limite nessa história, certo? Então, uma das coisas, uma das características da autoestima baixa é essa dificuldade de dizer não. Outra característica é o medo da crítica. Quantas pessoas a gente vê dentro da igreja? Quantas pessoas que têm talento, têm capacidade, podiam colaborar, podiam ajudar, podiam se colocar, podiam contribuir de alguma forma, mas elas ficam arredia porque elas morrem de medo, elas acham que todo mundo sabe mais do que elas. Não é? Aí ela acha que ela não pode se apresentar, porque senão as pessoas vão dizer o quê?
vão criticar o trabalho delas. Isso é estima baixa. Porque quando a gente tem uma boa autoestima, a gente faz aquilo que a gente pode fazer. E beleza, você deu o seu melhor. Certo? Se você tem uma estima baixa, você pega a crítica do outro, se ele criticar, você avalia essa crítica, tira o que é bom, aproveita e melhora. Se essa crítica do outro for uma crítica negativa, for uma crítica proveniente de inveja, você simplesmente deleta e segue em frente. Isso mesmo. Então, essas são duas, tem muitas características, mas essas são duas características muito fortes de quem tem uma estima baixa. Então, a gente percebe que isso não é uma fase, tipo assim, hoje eu estou com a estima baixa, amanhã eu estou com autoestima. É uma coisa que se forma ao longo do tempo, né? Como é que se forma a autoestima numa pessoa? E isso tem como mudar? A pessoa tem como rever essa questão aí para poder melhorar a sua estima, Elizabeth? Então, primeiro, como é que isso se constrói, né? Olha, a autoestima se constrói durante a infância da gente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o relacionamento com o filho. Olha aí, olha aí. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tudo se constrói durante a infância. Na nossa infância, a gente constrói o mapa do mundo. A forma com que a gente vai ver a vida. A maneira com que a gente vai enfrentar os problemas. Tudo isso é gerado lá na infância. E por a gente não saber disso, a gente acaba criando os filhos cheios de amor, mas a gente acha que o amor é suficiente. Só que a gente cria os filhos enfraquecendo a autoestima deles, porque a gente não sabe como fazer isso. Eu gosto de colocar esse parênteses aqui, porque a gente está falando de mães de oração. Certo? Então, a gente pode aproveitar isso para que essas mães entendam que não basta amar. Eu tenho certeza, aqui, quem está me ouvindo aqui deve ter muitas profissionais. Se você não tem uma profissão, você é uma boa dona de casa, você é boa cozinheira, enfim, você é boa em alguma coisa, certo? Para a gente ser bom em alguma coisa, se você ama o trabalho que você faz e você é boa nesse trabalho, pode ter certeza que você não é boa no trabalho só porque você ama. Verdade. Você é boa porque você aprendeu. Você é boa porque você se dedicou. Você é boa porque você procurou informação, procurou se capacitar para ser boa profissional. O problema é com o filho, a gente vai levando. Verdade. A gente não procura informação. A gente não procura estudar, a gente não procura entender. Eu fiz um curso sobre o poder da palavra e uma vez uma pessoa que estava me ajudando a lançar o curso falou assim, nossa, mas esse curso ninguém vai comprar, não. Você tem que vender um curso de como ficar rica. Você tem que vender um curso de como se ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, tem muita gente que... não importa quantas pessoas vão aprender. Aquela que aprender isso aqui vai gerar muitos frutos, certo? Mas é isso aqui que eu quero fazer. E, realmente, a gente não tem essa sede, essa necessidade de aprender o que fazer com o filho. Da mesma maneira que nossos pais. Só que hoje, Teca, a gente tem a informação. Hoje a gente tem acesso. Nossos pais não tinham. Verdade. Certo? Então, a gente tem que fazer melhor que eles. Agora, a nossa infância, nós fomos criados por pais que não tinham essa preocupação. Então, durante a infância, se você não foi validado, se você recebeu muita crítica, se você foi rejeitado, seu pai e sua mãe não tinham tempo para estar com você, ou você era tratado de qualquer jeito, ou aquela criança que nunca recebeu um reforço positivo, sempre foi apontado só os erros. Então, é assim que se constrói a autoestima. Ou uma criança que sofreu abuso sexual, ela entendeu que ela não tinha valor, tão pouco valor que abusaram dela, certo? Então, são uma série de coisas durante a infância que faz com que a gente cresça
com uma interpretação negativa a respeito da gente mesma. E aí, essa visão negativa que você tem de você vai interferir nas suas escolhas, né? Quantas mulheres escolheram um casamento errado, estão num relacionamento abusivo há anos, porque elas não entendem que ela merece algo melhor. E eu não digo algo melhor, não é simplesmente se separar do marido, não. É algo melhor no sentido de tomar posição. Certo? De dizer, olha, isso aqui eu não aceito. Olha, a gente precisa conversar, porque esse tipo de relacionamento não está me fazendo bem. Olha, você não pode falar comigo desse jeito. Você está me entendendo? Não é simplesmente chutar o balde, não, mas é você tomar posição. E quantas mulheres não fazem isso? Porque foram criadas por pais, às vezes abusivo, às vezes sem amor nenhum, sem nenhum tipo de afeto. Aí elas crescem aceitando migalhinhas, porque aprendeu desde criança que recebeu só migalhas. Verdade. Certo? Então, essa construção ela é feita desde a infância. E aí você perguntou, como é que faz agora? Agora faz terapia. Agora você procura um psicólogo, certo? Se está precisando de uma indicação, liga para mim. Isso. Mas é sério o que eu estou falando. A gente, eu sei, Deus pode, tá? Deus pode, e a gente precisa do amor de Deus mais, junto com terapia, mais do que uma terapia, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, que existem informações, existem pessoas que estudam para entender o seu emocional. Deus pode curar? Claro que ele pode. Mas me diga uma coisa, se você infarta, você vai para a igreja orar ou vai para o cardiologista? Você vai para um cardiologista, certo? Então, por que esses dias alguém me perguntou assim, se eu fizer um tratamento para ansiedade, significa que é falta de fé? Por que a gente pode tratar de uma pressão alta e não pode tratar de uma ansiedade? Né? Verdade. Você está me entendendo? Por que você pode tratar de um problema cardíaco e não pode tratar de uma depressão? Por que o emocional é tão desvalorizado assim? Isso aí é uma mentalidade errada. Quando eu falo de terapia, o que eu estou falando? Estou falando de você conhecer essa origem do seu problema, porque se você não conhece de onde vem o seu problema, se você não entende a causa dele, não adianta que você não resolve. Imagina que você está com febre e aí você vai no médico, ele te dá só um antitérmico. Baixou a temperatura, amanhã você está com febre de novo. O que vai acontecer? Tem uma infecção lá dentro de você que vai gerando, certo? Aí, tem pessoas que pensam assim, minha estima está baixa, eu vou para a rua e vou comprar uma roupa nova. Tudo bem, compra roupa nova, você vai se sentir muito bem, mas amanhã essa roupa não é nova mais. Aí você vai precisar de uma outra roupa nova, de um outro sapato novo. Então, a gente precisa cuidar da causa. O que faz com que a gente faça escolhas erradas? Por que pessoas saem de um relacionamento, entram no outro, que só mudou o CPF, mas a característica da pessoa é igual? Por que você tem tantos medos de dar um passo à frente, de realizar uma mudança? Por que você tem tanto medo de tomar uma posição diferente na vida? Por que você tem tanto medo do novo? Por que você tem tanto medo de fracassar? Tudo isso tem uma causa, tem um problema. Aí, quando você entende esse problema, você ressignifica a história. Aí você perguntou, o que a gente faz? Então, eu vou te contar o exemplo de uma moça que ela ouviu, desde pequenininha, a mãe dela dizer para ela que tentou abortar ela 8 vezes. Uau! Então, ela era filha de uma mãe narcisista. Né? Eu fiz vários vídeos e várias lives sobre narcisismo, ajudou a esclarecer a vida de muita gente.
Se você está me ouvindo aqui e quer saber sobre isso, vai lá no meu canal do YouTube, Elizabeth Pimentel, que tem um monte de vídeo sobre isso, vai descortinar um monte de coisa na sua mente. Então, tem pessoas que têm uma autoestima baixa porque foram criadas por mães narcisistas. Isso gera escolhas totalmente erradas na vida. Escolhas que vão se repetindo. Você resolve um problema, mas você, daqui a pouco, você revive esse problema de novo. Quando eu falo da causa, é se libertar. Essa moça, quando a mãe dela falava para ela que tinha tentado abortar ela 8 vezes, essa história fez ela ter uma interpretação sobre ela mesma. E a interpretação que ela teve foi que ela valia tão pouco que nem a mulher que carregou ela na barriga queria que ela vivesse. Meu Deus. Então ela vivia acuada, ela vivia escondida, ela vivia sem ação, ela queria desaparecer, ela não queria ser percebida. Só que ela começou a fazer um tratamento, não é só um tratamento emocional, é um tratamento espiritual junto. Ela começou a fazer uma terapia e entender os planos de Deus para a vida dela. Então, essas duas coisas juntas, elas vão na raiz do problema e dão um sentido para a sua vida. Certo? E qual foi a resposta que ela entendeu depois disso? Tanto da terapia quanto de um tratamento espiritual. Ela chegou à conclusão que Deus amava ela de tal maneira que nem a mulher que carregou ela na barriga foi capaz de impedir que ela vivesse. Uau! Então... Uau! Ressignificou, né? Exatamente, ressignificou. Mas, às vezes, a gente não sabe onde está a causa. Quando eu falo de terapia, é porque, às vezes, você não sabe onde está a causa. Jesus, ele chegou para um cego e perguntou: o que você quer que eu te faça? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está levando aquela pessoa a refletir sobre qual é o problema dela. Verdade. Certo? Então, se a gente não entende qual é o nosso problema, não adianta a gente chegar para Deus e falar: Senhor, muda minha vida. Muda onde? Muda em quê? Aí você dorme e acorda outra pessoa, você nem se reconhece. Transformação é processo. Processo de autoconhecimento. Processo de identificar quais são as feridas que a gente tem. E o que a gente pode fazer com elas. Né? Mas é preciso se conhecer. Jesus falou para examinar a gente mesmo. Jesus falou para a gente olhar para dentro de si. Ele sempre fez pergunta exatamente para trazer consciência. Coisa que, infelizmente, hoje em dia, a gente está passando por cima. Porque o mundo está sufocando a gente com tantos afazeres, com tantas preocupações, que não deixa espaço para você ter autoconsciência. E aí, você vai empurrando a vida com a barriga. Certo? Pois é, ainda bem que temos recursos, né? Na palavra de Deus, que ali tem tantas armas para a gente usar na nossa luta interna, porque esses são os gigantes internos que geralmente nos derrotam mais rápido do que os externos, né? E louvado seja Deus pelos profissionais também que Deus tem levantado, como você, né, que estuda, que faz esse diagnóstico e dá um caminho aí, principalmente pautada na palavra de Deus, para gerar cura na alma, cura na estima, cura nas emoções. Deus abençoe, Elizabeth. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus continue te usando aí na multiforme graça. Amo quando você vem aqui, porque a gente sempre aprende um pouco mais. Muito bom mesmo. Então, volte sempre. Ok? Deus abençoe, minha linda. Fica na paz. Eu que agradeço, é sempre bom demais estar aqui. E eu vou aproveitar para falar de novo com você, tá? Só para fechar aqui, que você é mãe, né? Você é avó, você é líder de criança, né? A gente precisa ter consciência, Teca, de que tem uma geração aos nossos cuidados. Existe uma geração precisando de socorro.
E olha, o mundo não vai ficar mais fácil. A vida não vai facilitar, porque é bíblico que as coisas vão ficar mais difíceis. Por isso, a gente tem que fortalecer essa geração. Se alguém tem esse interesse, tem essa vontade, se você sente que você precisa fortalecer seu filho, seu neto, seu aluno, esse curso está lá no meu Instagram, Elizabeth Pimentel Oficial, tem um link lá. Isso, vai ficar aqui embaixo também, vai ficar aqui embaixo para você acessar. Isso, o Instagram mudou, porque ele foi hackeado, então é um Instagram novo, tá? Então, talvez muitas aí estavam naquele antigo, não sabe, mas tem um novo, Isso. Elizabeth Pimentel Oficial, e esse material vai ajudar você a construir a fortalecer a autoestima dessa geração, porque os desafios vão ser tremendos. Mas se eles estiverem fortalecidos, eles encaram o desafio. Hoje, a gente está vendo jovens, crianças e adolescentes se matando porque a namorada desmanchou o namoro, certo? Porque perdeu numa prova. A gente está diante de uma geração frágil. Então, se você quiser uma geração mais forte, tem que aprender como fazer isso, certo? Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, obrigado pelo seu carinho de sempre, viu, amiga? Deus abençoe vocês, meninas. Todos os seus contatos vão ficar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por participar e sempre estar aí pronta para nos atender. Valeu. Deus abençoe, Amanda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Maravilha, queridas, muito bom aprender do Senhor, que tem ferramentas aí para trabalhar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Vamos lançar a mão do que o Senhor tem nos dado. Mas tem mais coisa para vocês ainda, tem um testemunho maravilhoso, né, a respeito de autoestima também. Temos a oração, vai aí anotando seus pedidos de oração, mas eu quero te dizer que nós temos novidades para em abril, quando a nossa coordenadora nacional, Eli da Paixão, voltar. Não perca a live de abril, tem coisa nova chegando para você, Desperta Débora Nacional. Então, encha aí seu coração de santas expectativas, porque tem coisa boa chegando para nós. Este ano nós vamos focar muito nas escolas, na volta nas aulas, os alunos que vão começar com aulas presenciais, os professores. Então, você aí, Débora, que tem uma aptidão por escola, faz uma capelania escolar, aí a MPC tem cursos maravilhosos para você poder se preparar para este ano e ajudar, né? Aí as escolas, os professores, os alunos, mas independente disso, vamos orar pelos nossos alunos, vamos orar pelos professores, porque é um ano de grandes desafios. E temos também ferramenta nova para trabalhar com Desperta Débora. Entra lá no site www.despertadebora.com.br e acesse lá Diário da Minha Gravidez. É uma ferramenta nova para você, coordenadora, trabalhar com as gravidinhas da sua igreja, para que elas possam orar pelos seus filhos desde o ventre, desde lá das primeiras semanas, elas possam estar ali intercedendo pela formação. Olha que legal, coisa boa, né? Tem coisa boa chegando e está chegando aí, então, o testemunho sobre autoestima. Escuta aí, vai ser bênção para a sua vida. Conta a bênção, irmã. Graça e paz, irmãs queridas. Como é bom estar aqui com vocês, aprendendo e também podendo compartilhar um pouquinho da minha história. Eu me chamo Mariana, eu tenho 31 anos e moro aqui em Santo André, São Paulo. E eu vim contar um pouquinho das bênçãos e do que aconteceu comigo, um testemunho abençoado e grandioso, né, que Deus tem feito na minha vida, continua fazendo. Eu sou filha de pastores, líderes, pessoas envolvidas na igreja. Graças a Deus eu tenho uma mãe que é Débora, que sempre orou por mim, que sempre intercedeu muito pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. E há 2 anos atrás eu tive uma separação muito traumática, né? Eu sou casada, mas nós nos separamos.
E foi um momento de muito sofrimento, de muita dor. Nós, quando casados, nós íamos à igreja, frequentávamos, mas em um certo momento nós nos desviamos, começamos a frequentar lugares que não eram apropriados, conhecemos pessoas não tão legais, e por um acaso o Tiago foi se influenciando e entrou nas drogas. Ele entrou de cabeça, se perdeu, usou muita droga, e foi um momento muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. E depois disso veio uma traição que abalou muito, assim, foi muito duro. E depois disso a gente não conseguiu manter, né? No momento não houve concílio e a gente realmente resolveu pela separação e eu voltei para a casa dos meus pais. E Deus começou a tratar e foi tratando muito grande, porque uma traição mexe muito com a vida de todos os envolvidos, mas principalmente da mulher. A questão de rejeição, de comparação, de sentimento de inutilidade, de incapacidade. E foi um momento muito difícil, eu sofri muito, feridas foram abertas, e eu comecei a frequentar os cultos das Déboras, por influência da minha mãe, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus usava cada mulher para falar comigo, e Deus foi tratando grandemente na minha vida nesse sentido. Eu fui resgatando a minha identidade, algo que eu já não sabia mais quem eu era. Eu, por muitas vezes, achei que eu nunca mais iria ser feliz. Eu pensava muitas vezes em morte, em tirar minha própria vida. Eu não tinha mais sentido de vida. Mas Deus foi resgatando a minha confiança, foi resgatando a minha autoestima. Porque autoestima não quer dizer só imagem, né? Não é só o externo. Mas fala muito do íntimo, das nossas experiências, das coisas que a gente vem construindo, da nossa confiança, da nossa capacidade. E Deus foi trazendo de volta o valor que eu tinha, foi mostrando de volta. E durante 2 anos nós estivemos separados, mas Deus estava agindo. A todo momento eu vi o cuidado de Deus nas nossas vidas. E Deus estava agindo, e hoje nós estamos com o nosso casamento restaurado. Nós temos 2 filhos e um bebezinho à espera. Deus foi tão perfeito que nos deu esse presente, né, para contemplar essa união. E Deus foi maravilhoso. Deus resgatou e tem restaurado a nossa família a cada dia. O Tiago como pai, eu como mãe, porque quando eu estava mal, eu não conseguia cuidar bem dos meus filhos. Quando nós estamos abatidas, cansadas, incapacitadas, nós não damos tanta atenção como deveríamos, né? Então, Deus foi curando, curou e tem curado ainda, né? Porque não é fácil, mas Deus é maravilhoso, tem cuidado. E Deus também cuidou a todo momento e tem nos surpreendido com a vida dos nossos filhos. Porque, principalmente o mais velho, o Guilherme, ele sofreu muito com a ausência do pai, né, com essa separação, e Deus está suprindo a gente em tudo, e ele tem sido um filho incrível, assim, é maravilhoso. E eu digo que esse assunto da autoestima é desafiador para mim, porque mulher é complicado, nós temos sempre os nossos altos e baixos, e ainda mais com essa minha experiência, que foi muito traumática, é muito desafiador para mim. Mas é uma coisa que eu tenho me surpreendido. Deus tem sido bom, né? Porque a gente tem resgatado. Deus está trabalhando isso em mim, me mostrou que eu tenho muitos valores, que eu sou especial, que eu sou importante, principalmente para Ele. E eu queria trazer alguns pontos, né, que me ajudaram muito nessa caminhada e que eu gostaria de passar para vocês. Que, primeiro, que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez perfeitas, únicas e especiais. Os nossos dons são especiais. Então, se você se sente esquecida ou inferior a alguma coisa, lembre-se que Deus a criou especialmente, com as suas características, com as suas habilidades, com os seus dons, exclusivamente para você. Segundo, que Deus nos deu valor e nos tornou filha. Por meio de Jesus Cristo,
Ele nos deu o céu, a vida eterna, e nos fez co-herdeiras com Cristo. E ele nos deu valor. Nós estávamos nas trevas e hoje somos filhas da luz. Graças a Deus por isso. E nos meus altos e baixos, eu sempre lembro de 2 Coríntios 12, 9. Minha graça é suficiente a vocês, pois meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nos nossos momentos de fraqueza, de dúvida, de medo, que o Senhor mostra o seu poder, mostra a sua graça, a sua soberania sobre as nossas vidas. E é isso que ele faz todos os dias. Quando eu me sinto fraca, a graça dele é suficiente. E eu quero muito agradecer a oportunidade de falar com vocês, de contemplar esse momento, né, com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, porque Deus é maravilhoso. Ele tem os planos perfeitos, o momento certo para todas as coisas. Eu acredito que esses 2 anos de separação foram importantes, né? Esse tempo foi importante para mim ficar legal, para mim ficar bem, para mim ser tratada por Deus, para eu rever os meus valores, a minha importância, tanto no meu lar, quanto a importância para Deus. E hoje eu sou uma mulher mais forte. Deus nos mostrou que realmente nós somos fortes e podemos ser muito abençoadas. E eu agradeço muito por isso. Amém, testemunho maravilhoso que edifica a nossa alma, né? Tá boa essa live, tá recheada, e agora chegou aquele momento onde nós vamos colocar os nossos pedidos aí aos pés do Senhor. Escreve aí de onde você é, sua cidade e por quem você quer oração. Coloca aí no chat que depois a gente vai ler com calma e vai estar orando por todos os pedidos que estiverem no chat, ok? E aí, agora, una sua fé a esta oração que nos coloca de pé, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, minhas amadas Déboras. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E hoje nós estamos felizes em Porto Seguro, onde eu sou coordenadora, porque o nosso Deus está se regozijando em festa. Estamos juntas, unidas, sabendo que Deus tem cuidado de nós por um completo, num todo, não só na área espiritual, mas na nossa área emocional. Nós estamos sabendo que Deus tem feito grandes coisas, porque Ele tem levantado mulheres de Deus, levantado homens para estar cada dia mais nos dando direções, e não qualquer direção, mas direção assertiva. É um prazer muito grande poder fazer parte deste momento tão lindo, né? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa oração em prol de tantas mulheres maravilhosas que têm orado e os nossos filhos. Amém? Aleluia, Pai, nós te adoramos nesse dia, nós te adoramos porque o Senhor é bom, porque a tua bondade tem sido estendida, Pai, adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade, viemos, Deus amado, colocar diante do Senhor cada mulher, cada Débora, Pai, que tem incansavelmente orado, nós temos parado o que estamos fazendo a 1h09 e temos orado, intercedido pelos filhos espirituais, pelos nossos filhos adotivos, pelos nossos filhos, Pai, que geramos no nosso útero com tanto amor, com tanto carinho. E nesse dia, Pai, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer uma obra por completo, restaura, Pai, em nome de Jesus, dá amor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que se desviaram da tua casa, que eles venham sentir saudades de estar diante do Senhor, saudades, Pai, de estar na tua casa, Pai, fazendo a tua vontade. E aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, que o Senhor venha transforma os filhos, Pai, que tem, Deus amado, estado fazendo coisas que nós sabemos que não agrada ao Senhor. Transforma, Deus
amado, aqueles que nós temos orado, são aqueles filhos que temos colocado diante de Ti, que eles nem mesmo nos conhecem, mas nós estamos aqui incansavelmente orando, Pai. Ó Deus, coloca também, Deus, em nome de Jesus Cristo, cada mulher que fez o seu pedido, que colocou aqui para nós estarmos orando, são vários pedidos, que o Senhor venha alcançá-los, Pai, que filhos possam ser restaurados, que filhos possam ser, Pai, transformados pelo poder da Tua palavra. E nesse momento, Deus, nós cremos no poder da oração, mesmo que no nosso visível nós não estamos vendo, mas nós cremos que o Senhor vai fazer. Ó Deus, a partir do momento, Deus, que nós começamos a orar por bebês, por adolescentes, por crianças, por filhos adultos, Pai, nós sabemos que a vitória virá, porque nós cremos no Deus do impossível. E em cima desse Deus do impossível, Pai, eu ministro cura. Ó Deus, do útero da nação, em Porto Seguro, Pai, eu ministro cura sobre esses jovens, adolescentes, crianças. Ó Deus, eu ministro cura para que eles possam ser transformados e impactados pela verdade que cura, liberta e transforma, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um. Foi um prazer muito grande. Amém! Louvado seja Deus! Que suba como incenso suave às narinas do Pai, essa intercessão. Estamos chegando ao final da nossa live. Infelizmente, foi uma tarde muito gostosa de estar com você. E olha, eu te espero em abril, que abril tem coisa nova chegando. Tem muitas novidades para compartilhar com você em abril, com a nossa coordenadora Hélia da Paixão, que vai estar aqui também. E eu quero que você encha o seu coração de santas expectativas. Amém? Deus abençoe, queridas, e até o mês que vem, se tudo correr bem. Beijos, beijo, Rebeca, beijo, pessoal aí da produção, que trabalha para que essa live aconteça e chegue aí na casa de todo mundo. Que Deus abençoe e dê aí muita criatividade para que a gente possa voltar aqui com bastante novidade. Beijo, tchau, tchau.